Mais uma vez, boa noite. Eu quero agradecer por essa oportunidade que possa aí, mais uma vez, fazer essa escola de oração. Eu peço perdão por esse atraso, foi problema da rede, da conexão, mas pela graça de Deus conseguimos nos conectar e iremos dar continuidade à nossa escola de oração. Iremos começar orando para que Deus esteja presente, para que o Espírito Santo esteja presente para nos ensinar. Que seja somente um canal na mão de Deus para falar para nós hoje. Nada mais que um canal, irmão. Entendeu? Nada mais que um canal. E que Deus, na graça dele, faça que muitas pessoas que precisam dessa mensagem venham se conectar. Senhor, te agradecemos por esse momento, Senhor, por essa 12ª escola de oração. Te pedimos de falar para cada um de nós essa noite, Senhor. Fala para cada pessoa aqui presente, fala para cada pessoa que está nos assistindo, o que vai nos assistir. Que todo mundo aqui presente, que vão assistir agora, que vão assistir depois, seja abençoado, Senhor, como essa 12ª escola de oração. Ou você me dá a força, a voz, a capacidade de comunicar, de falar com vida, capacidade de ser entendido e compreendido, que as pessoas entendem, Senhor. Nessa aula aqui será mais uma aula de revisão, nos ajuda a revisar o que a gente tem visto todos esses últimos meses, Senhor. Seja presente, Senhor, para falar para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, iremos fazer essa apresentação da 10ª. Estou esperando a apresentação aparecer da 12ª aula de oração. Hoje, sinceramente, eu pensei em fazer uma revisão. A gente já andou 5 capítulos do livro O Caminho da Oração Vitoriosa, do professor Dr. Zacarias Tanefumon, que é meu pai espiritual, que é meu mentor, o fundador do nosso ministério, é um mestre em oração. E eu só tenho o privilégio de poder passar para as pessoas o que ele aprendeu, o que aprendi dele, o que ele nos ensinou, entendeu? Ainda eu estou bebezinho na escola de oração. Mas eu posso ensinar, eu posso lecionar para a gente aprender junto como mestre na arte de oração. Entendeu? Então, hoje a ideia é de fazer uma revisão. Então, a gente já viu 5 capítulos. O primeiro capítulo era o que é oração. Então, minha pergunta é, você sabe o que é oração? As pessoas sabem o que é oração? A gente vai rever isso. Algum ponto-chave sobre o que é oração. Depois, o segundo ponto é o Senhor Jesus em oração. A gente vai estudar o exemplo do mestre em oração. Como Jesus orou. Como ele fez. Entendeu? A gente já estudou isso, mas será só uma revisão. Depois, a gente vai, no capítulo 3, a gente vai rever o fato que a oração é um conflito. E depois, o capítulo 4, a oração, a questão da vontade de Deus na oração, é a questão da espera em Deus. São 2 áreas que eu ainda estou aprendendo muito. Como buscar a vontade de Deus, como esperar em Deus para saber o que Deus quer, que são chave na vida da oração. Porque sem essa questão da vontade de Deus, se você não conhece a vontade de Deus, se você não pode esperar em Deus para conhecer a vontade de Deus, sua oração vai valer por nada. E o capítulo que a gente estudou os 2 últimos meses, é as necessidades pessoais do cristão. E nesse capítulo, vimos sobre a autoridade do cristão em relação à autoridade da igreja
em oração, entendeu? A gente viu como Deus quer nos ajudar na questão da oração. Então, hoje, iremos repassar brevemente por todos esses capítulos, entendeu? Rever, reexplicar. E no mês que vem, iremos ver o capítulo 6 sobre as limitações de Deus. O que limita Deus em oração? Irmão, o que limita Deus? O que pode limitar Deus? Será que Deus pode ser limitado? Não sei se fala assim. Será que podemos limitar Deus? Iremos ver isso também. Será que Deus. A Bíblia fala que a mão do Senhor é curta. Será que você pode limitar Deus? Será que você pode impedir Deus de, de atender a oração? Iremos ver isso. Então, essa apanhada geral, que quando estava pensando nisso, eu queria fazer a aula 6. Falei que vou fazer uma revisão. Então, para as pessoas ainda que não me conhecem, meu nome é Harold Foucault e você pode entrar em contato conosco pelo e-mail cmcirj@gmail.com ou você pode entrar em contato conosco pelo nosso Twitter FoucaultH, pelo Instagram HFoucault ou CMC Brasil e por nosso WhatsApp é o DDD 21 969 80 9396 ou no Facebook CMC Brasil, entendeu? E eu sou doutor, sou pastor da comunidade missionária cristã internacional, representante desse ministério, um dos representantes desse ministério no Brasil. É um prazer poder compartilhar com você uma das forças do nosso ministério, o Ministério da Oração, é um dos nossos pontos fortes, a oração. Amém? Então, revisando. Então, a primeira coisa que a gente sempre tem falado sobre algum pensamento sobre oração. São pensamentos que vêm de vários livros. E acho que eu baseei esses pensamentos no livro intitulado Avivamento Espiritual Pessoal, também do professor Zacarias Tanefomo. Então, a oração é o trabalho mais importante na Terra. É um trabalho muito difícil. A oração é o maior poder em todo o mundo. A oração é mais poderosa que a bomba atômica. Os soldados de Deus com maior capacidade são aqueles que oram. Então, para Deus, os melhores soldados são os soldados que oram. Entendeu? Deus se prontificou em responder em todas as orações de quem que vem do coração puro. As pessoas que oram têm mais poder sobre as nações dos que os chefes de Estado. Só algum pensamento. Então, a gente não vai dar para listar tudo. As pessoas fortes oram com força. As pessoas fracas oram com fraqueza. A oração é mais importante que a pregação. A maior preocupação de Satanás é de impedir que os cristãos orem. O mal da igreja será limpo mais rapidamente se os cristãos convertem o tempo de fofocar em tempo de oração. Em vez de conversar, seus irmãos passavam mais tempo orando, clamando a Deus. A gente teria muitos problemas resolvidos. Os heróis de Deus convertem os horários de sono, de dormir, em horário de oração. O descuido na oração é um desastre, irmão. A Bíblia fala de orar sem cessar. Jesus falou de orar, vigiar e orar para não cair em tentação. E Jesus recomendou, eu digo a vós e diga tudo, vigiar e orar. Entendeu? E a gente pode acrescentar o jejum, a oração para ter mais resultado. Então, isso são alguns pensamentos que a gente tentou ver sobre a questão da oração. E como falei para você, essa escola é baseada
nesse livro, O Caminho da Oração Vitoriosa, que é um livro que nasceu da oração. Então, o Senhor chamou o pastor Zacarias Tanefumun, como alguns irmãos, a orar das 9 horas da noite às 3 horas da manhã por várias semanas. E nesse momento de oração, Deus foi ensinando muitas coisas para ele. As verdades que o Senhor foi ensinando para eles foram enquadradas nesse livro, entendeu? E Deus foi ensinando coisas para eles, entendeu? E o Senhor Jesus, a cabeça da igreja, está em oração, suplicando, jejuando hoje por nós. E o professor Fomon era um homem de Deus que passava muito tempo para buscar Deus. Ele passou de 15 minutos a 6 horas diariamente para ter o que ele chamava de encontro dinâmico diário com Deus. E nesse momento, ele leu a Bíblia, meditou, orou, ouviu a voz de Deus. Ele, na vida dele, teve mais de 18 mil encontros dinâmicos diários com Deus. Ele fez retiros, mais de 60 retiros de 3 a 21 dias. Tipo, ele vai se fechar no lugar para buscar a face de Deus. Ele fez mais de 60 retiros de 3 a 21 dias. Ele é um homem que passou muito tempo na presença de Deus. Também era um homem de oração. Ele orava no final da vida dele, ele orava uma média de 8 horas por dia. Acho que era só em grupo, não me lembro bem. Era um homem que dirigia a pessoa a orar. Ele realizou mais de 50 cruzadas de oração. Tipo, só um momento de 40 dias ou mais, onde ele orava primeiro 8 horas com pessoas. Tipo, orando tipo das 8 da noite a 4 horas de manhã. Ou das 21 horas a 5 horas de manhã. Era assim. Ele escreveu livro de oração, mais de 15 livros sobre oração. Ele fez também o que a gente chama de sítio de oração, tipo um período por 24 horas a 120 horas sentado para orar, sem quebrar. Tipo, não uma pessoa, várias pessoas orando em círculo, entendeu? Se alguém está descansar, ele vai descansar, os outros continuam. Orar sem cessar por 24 horas, 120 horas. Ele iniciou casa de oração, sala de oração, movimento de oração em Camarões e no nosso ministério, em todos os países que a gente está presente, a gente tem o que a gente chama de intercessão jejuando pelo país, quer dizer, um ministério, aquele instituto que cada missionário, cada lugar onde tem nosso ministério, devemos orar e jejuar por essa nação. Orar uma vez por semana e jejuar por essa nação. São as coisas que Deus levou ele a nos conduzir. Ele treinou muitas pessoas na Índia para orar. Ele também era um homem de jejum. Ele fez mais de 250 jejuns de 3 dias a 40 dias, bebendo só água e vitamina solúvel. Ele foi chamado no ministério do jejum e fez jejum muito longo. Como a gente já falou, oração vitoriosa nasceu tudo isso do momento de oração. Então, irmão, o primeiro capítulo sobre o que é oração. Basicamente, a gente não vai demorar muito. Hoje é uma aula de revisão. A oração, o que é? A oração é quando, ou melhor dizer, acontece quando a vontade de um cristão está de acordo com a vontade de Deus, para adorá-lo, agradecê-lo, louvá-lo e pedir tanto quanto receber dele. Entendeu? Então, o primeiro passo na oração é conhecer a vontade de Deus. E quando você conhece a vontade de Deus, a primeira etapa é esperar em Deus para receber a vontade de Deus. É verdade que geralmente a gente já vai, oh Deus, me dá, me dá, me dá. Isso é errado, irmão. Eu sei que eu faço isso, mas é errado. É a tendência natural de fazer isso. A primeira coisa é a oração de esperar em Deus. É uma cultura que a gente deve ter. Via Deus, pelo menos, ser obrigado a agradecer e esperar em Deus. Deixar Deus falar primeiro. É um costume que a gente deve ter. Quando você conhece a vontade de Deus, então você começa a adorar Ele, você começa a responder, entendeu? Então a oração é quando uma pessoa encontra a vontade de Deus e traga, e ora para que Deus faça a vontade. Que é isso que Deus decidiu fazer. Na soberania dele, ele decidiu que o homem vai buscar a vontade dele. Conhecer essa vontade, depois falar, Senhor, cumpre sua vontade. Porque Deus decidiu isso, irmão, não sei, mas é que Deus decidiu isso. É um princípio, entendeu? Tem princípio que você não pode, você só sabe que Deus decidiu assim, porque Deus decidiu, eu não sei. A oração é o trilho no qual a locomotiva da vontade, a locomotiva do poder desse mal. Entendeu? A oração é o compromisso de um cristão em cumprir e satisfazer a necessidade de Deus. A oração é primeiramente para que as necessidades de Deus sejam supridas.
Infelizmente, hoje, muitas pessoas são mais envolvidas com a necessidade. A oração é o céu governado pela terra. Lá em Mateus 18, a Bíblia diz: em verdade, vou dizer que tudo o que ligar na terra será sido ligado no céu, e tudo que tem desligado no céu será desligado no céu. Deus tem uma vontade e todo o poder necessário para executá-la sem a ajuda do homem. Contudo, em sua soberania, decidiu que, ao menos que encontre pessoas, ou pelo uma pessoa que vai cooperar ou que vão cooperar com ele em oração, deixará sua vontade temporariamente sem se cumprir. Quer dizer que tem coisa da vontade de Deus que não vão se cumprir até que Deus encontre uma pessoa que vai cooperar. Entendeu? Ou você já ligou e você já desligou. Mas Deus quer que a gente liga na terra. Tipo, Deus já fez a parte, devemos fazer a nossa parte. Deus permitirá que muitas coisas, que muitas de suas religiões não se cumprem por algum tempo, se não encontrar pessoas para cooperar com ele em oração. Como o pastor Teodon, nosso líder atual, falou recentemente, ele falou que a vontade de Deus, os propósitos de Deus vão se cumprir. Irmão, tudo que Deus planejou vai se cumprir. Somente que a pergunta é: será que você vai ser esse instrumento que Deus vai usar para cumprir o propósito dele ou não? Isso é a pergunta. Entendeu? Deus permitirá temporariamente que o diabo vença muita batalha se não encontrar pessoa que coopera com ele para derrubar o diabo e colocar o exército do inferno em fuga. Deus às vezes vai permitir isso. Ou você nos ajuda a ser pessoas que vão cooperar contigo. Eu quer ser uma dessa pessoa. É que muitos de nós aqui querem ser essas pessoas que o Senhor pode usar para fazer avançar seus propósitos. Em nome de Jesus. Amém. A oração, quem pode orar, irmão? A oração requer que a pessoa seja totalmente consagrada a Deus. A oração é uma completa entrega a Deus, com apenas uma preocupação, que o seu nome seja santificado, sua vontade seja feita. Então, a oração é para alguém que se santificou e que está comprometido, primeiramente, para que o reino de Deus venha, que a vontade de Deus seja feita na terra como está no céu. Isso é as características de uma pessoa que quer orar. Entendeu? A oração também é um conflito. Por quê? Tem três pessoas envolvidas na oração. Tem Deus, que atende a que a oração é dirigida. Tem nós que estamos orando. E tem Satanás, o inimigo, que se opõe, que dificulta atrás da oração. Você sabe como chamou Daniel orou, Deus respondeu, enviou a resposta, mas um anjo de Satanás, um principado satânico bloqueou a resposta. Daniel teve que acrescentar o jejum na oração para que Deus manda um outro anjo para liberar a resposta. Então tem momentos, às vezes, são conflitos espirituais. Você pode orar, Deus já enviou sua resposta, mas Satanás bloqueia a sua resposta. Você tem que acrescentar o jejum ou talvez mais oração para que sua oração seja atendida. Entendeu? A oração é um conflito, é um trabalho duro, é uma luta. Por quê? Tem um inimigo. Esse é o problema. Se a gente não tinha um inimigo, beleza, mas a gente tem um inimigo. E devemos ser conscientes disso. Então, irmão, estamos ainda no primeiro capítulo, revendo o que é oração, entendeu? A oração também é um trabalho persistente. Aquele que pensa que a oração é uma ciência computadorizada, na qual você digita, aperta um botão, tem oração, está completamente enganado. Você tem que persistir, insistir. Quando o Senhor Jesus ensinou sobre persistir em oração, ele diz:
No entanto, quando o filho vier, ele contará a fé na terra porque ele fez essa pergunta. Eu acho que porque tem poucas pessoas. Por isso, as pessoas de fé genuína é aquele que pode entrar numa oração real. As pessoas que querem coisa assim instantânea não vão conseguir orar. As pessoas que não são prontas a esperar em Deus, a batalhar até a vitória, não vão conseguir vencer. Entendeu? Quando abordamos a oração, temos que ter em mente que isto é um negócio total para as pessoas totais. Entendeu? Oração é para as pessoas que estão totalmente compromissadas. Não é para brincalhões, não. A oração a gente não deve brincar. Não é para brincalhões, não. A oração é para as pessoas que têm um compromisso total. Não é para qualquer um. Entendeu? Não é para qualquer um. Eu estou na escola de oração. É um trabalho persistente. É um trabalho duro, irmão. Se uma pessoa não gosta de trabalho duro, que não ora, não. Eu acho que a última coisa sobre esse capítulo é sobre a questão da falta de oração. A falta de oração é a pior tragédia que pode ter acontecido, que está acontecendo na igreja. A falta de oração é pouca oração. A falta de oração é orar sem efeito. E a falta de oração é uma rebeldia total a Deus. A falta de oração é um esforço determinado para garantir que os pecadores vão no inferno. A falta de oração também cooperar como inimigo. Entendeu? A falta de oração é um estilo de vida do tolo, companheiro do preguiçoso. É o caminho para uma vida planejada de trevas e pobreza espiritual. Então, a pior coisa que um cristão pode fazer, como a igreja pode fazer, é de faltar em oração. Então, capítulo 2, vimos o Senhor Jesus em oração. Não sei se as pessoas que têm acompanhado devem ter se lembrado. A gente viu como o Senhor Jesus orou. Então, na questão do Senhor Jesus em oração, a gente viu que o Senhor Jesus começou a vida dele em oração. O Senhor Jesus terminou a vida dele em oração. Entendeu? Ele orou como estilo de vida. Oração era o primeiro negócio do Senhor. Ele decidiu não ver a face do homem antes que tiver visto a face do Pai. E não falar com o homem sobre o Pai até que ele tivesse falado com seu Pai sobre o homem. Então Jesus se levantava bem cedo de manhã para poder orar. E a melhor coisa a fazer, se levantar cedo de manhã para poder orar. Encontrar Deus antes de encontrar o homem. É uma prática que deve ser feita. É uma coisa que precisa praticar. Eu pedi, tenho o costume de dormir mais tarde. Estou tentando trocar. É melhor dormir mais cedo para acordar mais cedo. E depois a gente viu 12 fatos sobre Jesus em oração. Eu só vou falar desses 12 fatos, entendeu, irmão? Eu não vou demorar. Então, quais são os 12 fatos? Ou seja, Jesus, sobre Jesus em oração. A primeira coisa é que Jesus sempre se retirava para orar. Ele orava em lugar solitário, ele orava também em grupo. Mas os 12 fatos sobre Jesus em oração que a gente viu é que para Jesus, a oração não era antes uma questão de pedir e receber, era uma questão de comunhão, companheirismo, regozijar de Deus, comunhão do coração com Deus. A oração para Jesus servia para obter orientação. Ele pediu orientação para nomear 12 discípulos. A oração para Jesus era uma questão de guerra. Entendeu? A oração para Jesus era uma questão poderosa. A vida de oração de Jesus era poderosa. A vida de oração de Jesus era poderosa, uma intercessão potente. Ele apenas intercedia. A oração para Jesus era importunação. Não é que duvidar do amor e da vontade do Pai de fazer as coisas. Ele importunava Deus. Ele orava de maneira poderosa, intercedendo e importunando Deus. A oração para Jesus. A oração para Jesus era uma questão de vigiar. Ele diz ao discípulo para vigiar e orar. A oração para Jesus era um mecanismo de pedir e receber coisa do Pai. A oração para Jesus era receber resposta de todas as orações que fez, porque. Não, perdão. Jesus recebeu a resposta de todas as orações que ele fez, porque preencheu todos os requerimentos de Deus para a oração ser respondida. Entendeu? Deus sempre ouviu
as orações de Jesus. Por quê? Jesus sempre cumpriu os pré-requisitos. A oitava coisa é que a vida de oração de Jesus é que ele orou pela igreja. Entendeu? Então, uma coisa sobre a vida de oração é que Jesus orou pela igreja. Você pode ver isso em João 17, versículos 14 a 21. A coisa também, a nona coisa sobre a vida de oração é que Jesus suplicou. Ele orou com profundo fervor. Você pode ver isso em Hebreus 5, versículo 7. O 10º fato sobre a vida de oração de Jesus é que Jesus ensinou as pessoas a orar e ordenou que oramos. Lucas 11, 2 a 13, Mateus 9, 20, 37 e 38. A 10ª coisa sobre a vida de oração é que, a 11ª coisa, é que Jesus viu que a oração era um companheiro mútuo. Jesus jejuou 40 dias. Ele mobilizou. Ele está jejuando agora. E a 12ª coisa sobre a vida de oração é que a vida terrena de Jesus, a vida terrena vivida no poder da oração, terminou a oração. Jesus começou a vida em oração, terminou a oração. Então, Jesus é nosso exemplo supremo de oração. Entendeu? Se você quer aprender sobre oração, estuda a vida de oração de Jesus. Tem várias riquezas. Se você estuda os evangelhos, você vai ver Jesus orando. Orando de manhã, vigilando. Tipo, tem um momento que ele fazia vigília, tem um momento que ele orava de manhã. O 3º capítulo, a gente viu o fato que a oração era um conflito. A gente já falou um pouco sobre isso, porque, como a gente falou, tem duas vontades que estão em conflito no mundo. A vontade de Deus, o Pai, é a vontade de Satanás, o príncipe das trevas. Na sua soberania, Deus vai permitir que os seus propósitos não sejam cumpridos e que o maligno aparentemente vença. Se os cristãos, por uma decisão ativa de sua vontade, não estiverem de acordo com a vontade de Deus em oração. Então, a oração do Filho de Deus se torna a maior oposição que podia haver para a causa do inimigo. E a gente viu que o Satanás se ataca a oração. Ele ataca como? Através da ignorância. Entendeu? Através da ignorância. A Bíblia diz em Oséias que o meu povo perece por falta de conhecimento. Ele ataca a oração como? Através do cansaço físico. Tipo, tem um momento que as pessoas vão orar e dormem. Eu já aconteceu, tipo, se você vai assistir uma novela ou um filme, você está em pé. Se vai ajustar um jogo de futebol, você está em pé. Senta, fala que você vai orar. Desde que você sentou, o sono não te pega. Então, e às vezes Satanás ataca para ele confunde nossa cabeça, nos ajuda a ser distraído, manda pessoas. No momento que você quer orar, você recebe uma visita. Ou você tem, é mãe ou pai, no momento que você quer orar, no momento que o seu filho ou sua filha acorda. E no momento que uma coisa imprevista acontece só para te distrair. A gente deve orar para proteger nossa vida de oração. Para ser vitorioso nesse conflito, o cristão deve fazer o quê? Ele deve vigiar a oração. Orar por tua vida de oração. Orar por seu momento de oração. Por exemplo, você quer levantar de manhã, orar. Tem um tempo para orar. Senhor, me ajuda a levantar de manhã para orar. Porque tem um momento que a gente não faz isso, irmão. Eu já percebi que quando não ora, se tem um programa de oração e não orar por seu programa de oração, geralmente esse programa de oração não dá certo, não. Mas quando eu oro, Senhor, eu quero orar, eu já percebo que esse momento de oração dá certo. Entendeu? O que é vigiar a oração? Como Jesus nos chama. O caminho da vitória do cristão, nesse conflito, ele vigia a oração. Vigiar é uma condição de estar espiritualmente, fisicamente também, totalmente alerta e quieto diante do Senhor, para que ele possa revelar as coisas para você, abrindo o seu coração e sua mente para as coisas que você não verá de outra maneira. Então a gente vigiar é ficar conectado com Deus, consciente, para que o que Deus quer cumprir seja cumprido, entendeu? Porque, infelizmente, irmão, nesse mundo de hoje, muitos cristãos ficam distraídos pelo que está acontecendo no mundo. A gente pega totalmente o foco. Tem futebol, tem novela, tem isso. E muitas vezes a gente são levados como notícias, a gente não pega tempo para orar. Tem poucas pessoas que se separam para ter tempo de oração.
E a gente deve separar cada vez mais o tempo para orar e tirar as distrações, para estar vigiando. Uma pessoa que vigia não tem tempo para distração. E quando a gente for atacar na oração, a gente deve expulsar o inimigo. Entendeu? A gente tem na Bíblia o exemplo de Neemias. Entendeu? Quando Neemias estava construindo a batalha, a muralha, ele se preparou. Em um momento, os soldados dele que construíam, tinha tipo, construir a muralha com uma mão e outra mão tinha uma arma. E todos estavam envolvidos. Entendeu? As pessoas vigiavam de noite e de dia. Trabalhavam de noite e de dia. Guardavam, então. Temos o exemplo de Neemias. Você pode estudar Neemias 4, versículo 15 a 23. Você vai ver como Neemias vigiou. A igreja é colocada uma guarda permanente contra o inimigo. A igreja deve ter uma guarda. Na realidade, a igreja deve ter programa de oração diário. Não sei como. Diariamente, orando dia e noite, se for possível. Na nossa sede em Camarões, as pessoas oram dia e noite. E tem muitos países que estamos orando dia e noite. No Brasil, a gente ainda não chegou lá. E a gente precisa chegar lá. O quarto capítulo, acho que é um dos capítulos mais importantes, é a questão da vontade de Deus. A primeira coisa, conhecer a vontade de Deus em oração. Irmão, é a coisa mais importante na questão da oração. Se você não conhece a vontade de Deus, não é que você vai falhar, você já falhou. Entendeu? A pessoa que não conhece a vontade de Deus já falhou. A gente deve, o crente que quer conhecer a vontade de Deus, acertar algum assunto, deve trazê-lo a Deus. E pode falar, você me fala. Irmão, tem coisa que eu estou pedindo a vontade de Deus faz tempos, ainda não sei. Tem casos que o dia pode levar uma semana, um dia. Tem casos que o dia vai levar um minuto. Tem dia que vai levar uma hora, 2 horas, um dia, uma semana, um mês, um ano, vários anos para te levar a vontade dele. Entendeu? E a pessoa que quer receber a vontade deve ser capaz de esperar em Deus. Entendeu? E a pessoa que quer acontecer a vontade de Deus deve ser pronto a se identificar com a vontade de Deus. Deve amar a vontade de Deus. Se identificar a vontade de Deus totalmente. Então, você deve amar a vontade de Deus, aceitar. Porque muitas vezes Deus te pode querer dar a vontade dele. Mas será que você vai aceitar que é a vontade dele? Não sempre, irmão. Tem gente que Deus dá a vontade dele, mas a gente não quer aceitar que é a vontade dele. Tendo agora somente uma vontade, que é a perfeita vontade de Deus, o crente, o cristão, pode agora se engajar em oração para que essa vontade seja estabelecida. Então, você deve buscar a vontade de Deus e se identificar que essa vontade se torna a sua vontade. Isso que é a coisa mais difícil. Uma identificação com a vontade de Deus. Como o crente não tem duas vontades. Só a vontade de Deus é a sua. E, infelizmente, muitas pessoas não querem isso. Não. Muitas pessoas querem guardar sua vontade. Entendeu? Porque, irmão, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Acho que o Romano 12, 2, 3 que fala disso. Então, a melhor coisa é de se identificar com ela. A melhor coisa que a gente pode fazer. A outra coisa é que a gente deve orar que Deus nos dá o fardo para que a vontade dele se cumpra. Tipo, conhecer a vontade dele, amar essa vontade, se identificar e pedir para ter o fardo. Porque tem momentos que você pode saber a vontade dele, mas você não tem o fardo que ela se cumpre. Não. Tipo, o fardo é, é a determinação total para ver a vontade dele se cumprir. E também a gente deve ter motivo correto para conhecer a vontade de Deus. Antes que a oração de uma pessoa possa satisfazer a Deus, a pessoa que ora tem que buscar sua vontade para que sua glória seja feita. Buscar a vontade de Deus para glorificar o nome de Deus. Porque muitas pessoas não tem nada a ver com a glorificação de Deus, com a glória de Deus. A outra coisa para conhecer a vontade de Deus é a questão de esperar em Deus. É esperar em Deus
em preparação para falar com Deus. O Moisés passou 7 dias antes de Deus começar a falar com ele. 7 dias, irmão. Lá em Eclesiastes 5, do versículo 1 a 3, vou só ler o versículo 2. Não te precipita como a tua boca, nem o teu coração se apressa a pronunciar palavra alguma diante de Deus. E quando você vem diante de Deus, a primeira coisa é de esperar. Não se precipitar a falar. Ou Senhor, me perdoa pela vez que me precipita a falar na tua presença. Senhor, me ensina a, primeiramente, deixar Deus falar. Irmão, quando você vai orar, talvez passe um tempo, primeiramente, para agradecer a Deus, e depois para ver se está tudo, para examinar sua consciência com Deus, e depois de passar um tempo para esperar em Deus. A gente deve esperar para conhecer a vontade de Deus. A pessoa que não espera não vai conhecer a Deus, a vontade de Deus, perdão. Entendeu? E você deve esperar até que a vontade de Deus seja clara para você. Não ficar com pressa. Porque às vezes a gente fala que a gente vai esperar, mas, irmão, tem momento que você está esperando, mas você está com pressa. Você fala que está esperando, mas infelizmente sua cabeça está longe. Tem gente que está esperando a vontade, mas o pensamento eles estão muito longe. Oi, boa noite, Aline. Estou vendo aqui a Aline que está conectada. Fala, Senhor, tudo bem? Então, esperar em Deus, irmão, para conhecer a vontade de Deus. Esperar em Deus para saber a direção do orar. A gente tem que esperar para conhecer a vontade de Deus. É esperar para que Deus nos direcione. Porque às vezes você pode receber a vontade de Deus. Eu vou falar, Senhor, como devo orar para o cumprimento dessa vontade? Por exemplo, Deus pode dizer, meu filho, vai como missionário no Nordeste, no sertão nordestino. Agora você vai orar, Senhor, como devo orar? Deus pode falar que não, ora para receber recurso, ora para que você... Então Deus vai te orientar, irmão. É esperar para a renovação das forças. Às vezes você pode falar, Senhor, você espera que você renove minhas forças, irmão. Tem um momento que eu tenho andado muito cansado, cansaço físico mesmo. No Salmo 27, versículo 14, a Bíblia fala, espera pelo Senhor, anima-te. Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Entendeu? O Senhor fortalece. Em Isaías 40, versículo 29 a 31, a Bíblia fala a mesma coisa. Dá força, o Senhor dá força aos cansados e multiplica a força aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão. Os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão como as asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Entendeu? Então, esperar em Deus para conhecer a sua vontade, esperar em Deus para receber direção, esperar em Deus para ter força, é a espera necessária de Deus. Se você é um dos amados de Deus, eu convido você a separar habitualmente para esperar nele. Então, um dos caminhos para conhecer Deus é de esperar em Deus. E se você espera em Deus, Deus vai te revelar suas necessidades. Irmão, alguma pessoa acha que Deus não tem necessidade? Sim, Deus tem necessidade porque, como a Abijam viu, tem coisa que Deus, na soberania dele, decidiu que ele não irá cumprir se o homem não ora. Então, isso quer dizer que se Deus decidiu que ele precisa do homem para cooperar, então Deus tem coisa que ele quer que ele quer que essas coisas se cumprem. Então Deus espera as pessoas que vão
pedir, Senhor, o que eu posso fazer para ti? Qual é o fardo que eu posso descarregar? Mas, irmão, é um nível muito alto. Porque no nosso nível de oração, geralmente, a gente vem como criança. Pai, me dá, me dá, me dá, me dá. Geralmente, quando você cresce, hoje, por exemplo, eu já um pouco cresci, às vezes, quando vi meu pai, eu falo, meu Deus, meu pai pode ter necessidade. Mas no passado, era só, quando eu me aproximava do meu pai, era só para pedir, né? Só para pedir. Nunca podia imaginar que meu pai assim pode ter necessidade. Não. Mas quando você cresce, você começa a entender que não, meu pai pode ter necessidade. Mas quando você é pequeno, não. Você só pode me dar, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Mas você cresce, você sabe que não, meu pai pode ter necessidade. A mesma coisa quando a gente é um bebezinho espiritual. Muitas pessoas são bebês espirituais, sempre estão pedindo, 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 pedindo. Mesmo você pela igreja. Você pode sentar na sua igreja, você sente, espera em Deus, e Deus te revela uma necessidade da igreja que você nem sabia. Deus pode te revelar uma necessidade do pastor. Eu já vi uma irmã falando que ela ficou assim, Deus colocou um fardo de orar para uma outra irmã que estava precisando de um tipo de oração. Isso ali que é esperar em Deus, irmão. Que Deus nos ajude a chegar lá. Que você chega assim, Deus te revela a necessidade de uma outra pessoa que você não sabe, entendeu? E o capítulo 5, que é o capítulo que a gente estudou os últimos meses, é a questão da necessidade do cristão. Será que Deus se preocupa também com nossa necessidade? Sim, irmão. Apesar de ter falado que Deus tem necessidade, Deus sabe que tem uma necessidade. Deus sabe disso. E Deus nos criou, entendeu? Mas, antes de pedir a Deus, porque Deus tem um compromisso, e o compromisso de Deus é de fazer sua vontade. A oração, perdão, será satisfeita somente se ela for feita na vontade de Deus e pela glória de Deus. Tipo, você tem uma necessidade. Você tem necessidade. O segredo tem necessidade. Você deve se assegurar de duas coisas para que a sua oração seja atendida. Primeira coisa é que a oração seja feita na vontade de Deus. Será que essa oração é pela vontade de Deus? Segunda coisa, será que essa oração é pela glória de Deus? Porque tem um momento que, irmão, a gente busca a vontade de Deus, sabe a vontade de Deus, mas a gente ora para que Deus atenda essa oração para nos vangloriar. Muitas vezes Deus não vai atender essas orações. Todos os outros motivos para a oração não são considerados pelo Senhor que responde à oração. Entendeu? O Senhor se compromete a responder às orações que estão feitas na vontade dele e pela glória dele. A gente já viu, o céu é governado pela terra, entendeu? Lá em Mateus 18, 18. Jesus diz, em verdade vos digo, o que ligar na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligar na terra terá sido desligado no céu. Isso quer dizer que se a terra liga, o céu vai ligar. Se a terra desliga, o céu vai desligar. Então, a gente pode governar o céu orando, porque Deus estabeleceu isso. Tem muita coisa que Deus quer fazer, mas será que a gente vai orar? Não sei. Será que a gente vai orar pela glória dele, na vontade dele? Ali é o X da questão. Entendeu? Quando a terra, a igreja, demora a agir, o céu, Deus espera. Tipo, se a terra age rapidamente, Deus vai agir rapidamente. Se a igreja ora rapidamente, Deus vai agir rapidamente. Mas hoje, irmão, os cultos de oração em quase todas as igrejas, até minha igreja inclusa, é o culto que tem menos gente. Quando você fala de oração, se você quer, parece que se você quer que a pessoa foge do seu culto, fala de oração. Se você quer a pessoa fugir do seu culto, fala que tem um culto de oração. Mas fala que vai ter um culto de libertação, de vitória, as pessoas vêm. Fala de oração, todo mundo foge. Falhar de orar segundo a vontade de Deus e pela glória de Deus pode ser considerado como uma das maiores tragédias da igreja. Falhar de orar segundo a vontade de Deus e pela glória de Deus pode ser considerado como uma das maiores tragédias da igreja. Deus deu muita autoridade para a igreja. A igreja tem muito poder, mas a igreja não está explorando.
Em Mateus 18, versículo 19, a Bíblia fala que é verdade, também vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura de pediram, ser-lhe concedido por meu Pai que está no céu. Isso quer dizer que se a igreja se junta, concordar em pedir a Deus uma coisa, de acordo com a vontade de Deus, e pela glória de Deus, Deus vai fazer. As pessoas implicadas aqui não são pessoas que estão reunidas para buscar a vontade do homem ou da carne, mas estão reunidas pelo Senhor, que é a igreja, para buscar a vontade de Deus, para que a vontade de Deus seja feita. Porque as pessoas estão reunidas no seu nome. Entendeu? Então, não sei, irmão. Que Deus nos ajude. A igreja não é simplesmente acompanhar qualquer crente reunido de acordo com os seus caprichos, ou tradições ou doutrinas. A igreja são pessoas reunidas, compromissadas com Deus, com a vontade de Deus, reunidas através do sangue de Jesus, reunidas amando Jesus, reunidas para fazer com o propósito de Deus. Hoje, infelizmente, muitas igrejas se transformaram em clube, muitas igrejas se transformaram em agrupamento de família, mas a vontade de Deus, concordar para que a vontade do propósito de Deus seja feita, não é mais o caso. É triste, mas é a realidade. A verdadeira oração são os pedidos que se originam na vontade de Deus. A igreja, no poder do Espírito Santo, apresenta a vontade de Deus a ele, mesmo com pedido, e Deus responde infalivelmente. Entendeu? Se a igreja apresenta a vontade de Deus, pela glória de Deus, Deus vai responder de maneira infalível, irmão. Ou que Deus nos ajude a buscar a vontade de Deus, a buscar a glória de Deus. E teremos uma igreja poderosa. Uma igreja que as pessoas buscam o propósito de Deus, buscam agradar a Deus. Não buscam os interesses pessoais. Irmão, a coisa mais importante para a nossa vida é que a vontade de Deus seja feita. Que a vontade de Deus é agradável, boa e perfeita, irmão. A vida a gente acha que a nossa vontade é melhor. A vontade de Deus é melhor. Muitas pessoas acham que não. Oh, Deus, o que Deus quer para mim é ruim. Vou te falar que é uma mentira. A melhor coisa para a tua vida, para a minha vida, é que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Eu vou dizer também que um cristão tem poder. A Bíblia diz em João 14, 13, e tudo quanto pedir em meu nome eu farei, para que o meu Pai seja glorificado. Jesus nos deu o nome dele. Entendeu? Jesus falou que porque aquele que pede recebe. Tudo que pedir em oração, crede ou recebereis. Mateus 21, 22. Eu vos digo a vós, pedi e dá-vos a, busquei, acharei, batei, abrirei. Lucas 11, 9. Por isso eu vou dizer a todos, pedir, orando, crede, receber e terei. Então Deus quer que a gente pede, irmão. Deus quer que a igreja pede no poder de Jesus. Porque a igreja vai pedir como autoridade, como representante de Cristo. Mas Deus quer também que você, cristão, pede individualmente, sua necessidade, mas na vontade de Deus, pela glória de Deus. Deus tem compromisso. Deus quer que as pessoas peçam. Deus quer que as pessoas peçam tendo confiança. Deus quer que a pessoa tenha humildade enquanto pedindo. Entendeu? Em vez de muitas pessoas não estão pedindo, não. Poucas pessoas estão pedindo. A Bíblia diz tudo quanto alguma coisa. Se você pedir, irmão, não tem limite do que a gente pode pedir. Somente que seja pedido da vontade de Deus e pela glória de Deus. Não sei o que você precisa. Será que é a vontade de Deus? Será que é pela glória de Deus? O problema é que muitos dos nossos pedidos não são pela glória de Deus. Não é pela vontade de Deus. E é ali que é o maior problema. Quantas pessoas vão falar, Senhor, salva... Se você começa a clamar, Senhor, salva 1 milhão de pessoas no Brasil. Acho que um pedido assim Deus vai entender. Ou você fala assim, talvez me ajuda a ganhar um negócio, até um negócio que vai me dar
Muito dinheiro, por que quer imprimir livros, folhetos para entregar para as pessoas? Porque precisa de recursos para o avanço do evangelho. Será que Deus não vai atender? Porque você vai estar buscando Deus pela glória de Deus, pelo avanço do evangelho. Não sei. Entendeu? Irmão, Deus tem um compromisso a atender em nossas orações. Entendeu? Deus é compromissado a isso. O compromisso de Deus é muito grande. Lá em Salmo 2, versículo 8, pede-me, e te darei aux gentios por herança, aos filhos da terra por possessão. Entendeu? Deus tem compromisso, mesmo no Antigo Testamento. A Bíblia é cheia de exemplos de homens e mulheres que pediram oração e receberam suas necessidades pessoais. Não importa do que se trata, eles foram supridos pelo Senhor. Então, pessoas pediram e Deus atendeu. Não sei se você vai pedir, irmão. Não sei qual é a sua necessidade. Vale lembrar, você deve pedir pela glória de Deus e pela vontade de Deus. Isso que você não deve esquecer. Entendeu? Pedir para quê? Pela glória de Deus e pela vontade de Deus. Você deve pedir isso pela glória de Deus e pela vontade de Deus. Não esquece disso. Você pode pedir. Quais são os pedidos que Deus quer? Pedir que Deus te dê a convicção do pecado, irmão. Que Deus te convença do pecado. Pode pedir que Deus convença do pecado sua família, seus amigos. É uma necessidade. Pedir que Deus aviva a sua vida. Eu estou pedindo que Deus me visita, que eu conheça um avivamento. Você pode pedir assim a Deus. Você pode pedir que Deus perdoe seus pecados, te limpa, te liberta. Deus quer fazer isso. Você pode ler Salmo 25, versículo 11, por exemplo. Por amor de teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Entendeu? Você pode pedir que Deus te dê conhecimento das coisas divinas. O Daniel, se você ler o livro de Daniel, pediu muita coisa, me dá sabedoria, me dá entendimento. Ele até Josué para Deus dar entendimento para ele. Você quer entendimento das coisas espirituais, irmão? Pede a Deus. Pede a Deus. Lá no Salmo 25, versículo 4 e 5. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. Ensina-me, pois tu és Senhor da minha salvação. Pois te estou esperando por todos os dias. Ensina-me, Senhor, a tua vontade, pois tu és meu Deus. Salmo 143, versículo 10. Vamos progredir na escola de oração. Temos que conhecer o Senhor, a quem oramos de maneira mais profunda, conhecer seus caminhos de maneira mais íntima, clara. Não há substituto nisso. Devemos progredir na escola de oração, irmão. Conhecer Deus. Conhecer seus caminhos. Ou você me ajuda, nos ajuda a conhecer Deus, a conhecer os caminhos de Deus, a crescer na nossa escola de oração. E você pode pedir privatamente, pessoal. Você pode pedir se você está em dificuldade, irmão. Você pode estar passando por dificuldade. Você pode pedir pela doença, pela cura pela doença, como você pecou. Tem um momento que você peca e, por causa desse pecado, uma doença vem. Mesmo nesse momento, você pode pedir a Deus. Entendeu? Você pode pedir para que você consiga o sucesso nos seus negócios. Você conhece a oração de Jabes, que falou a Deus, oh, Deus me abençoa. Ele recebeu o nome Jabes, mas ele clamou a Deus, estende meu limite. Deus estendeu, abençoe ele. Entendeu? Você pode pedir a Deus de te dar favor. Favor na velhice. Temos que estar correto com Deus. Então podemos pedir-lhe qualquer coisa. Peça grande coisa, mas também peça por qualquer coisa que procure você. Nada é tão pequeno para que ele não possa atender. Não é tão grande para que ele não possa suprir. Ele é tudo em todos. Mas devemos pedir pela glória dele, na vontade dele. Tipo, se a coisa é grande, a coisa é pequena, pede, irmão. Mas se assegura que você está buscando a glória dele. Que você está buscando. Você está fazendo isso na vontade dele. É uma das coisas, acho que para terminar hoje, acho que isso que a gente viu mês passado, a questão de pedir no nome de Jesus. Irmão,
O nome de Jesus tem poder. Jesus não nos ensinou a orar a ele, mas ele nos pediu de orar ao Pai. Ele falou que a oração deve ser dirigida ao Pai. Mas em João 14, Jesus fala, se você pedir qualquer coisa em meu nome, eu farei. Então, quais são as implicações de usar o nome de Jesus? O nome de Jesus fala de acesso, de mérito, porque Jesus nos limpou, como o Senhor sabe. Abriu o caminho para a gente ter acesso ao Pai. O nome de Jesus fala de autoridade. Pedir em nome de Jesus significa que a oração é feita em termos que o Pai não pode recusar. O nome de Jesus também significa autoridade diante do maligno. Jesus do retorno. Então, o nome de Jesus te dá autoridade diante do Pai. O nome de Jesus te dá autoridade diante do inimigo. Entendeu? O nome de Jesus significa que a petição é tal como Jesus faria se ele estiver em sua situação. Então, você não, o nome de Jesus, você pode pedir uma coisa em nome de Jesus, você tem que se assegurar que essa petição é uma petição que Jesus podia fazer a petição. Você não vai pedir a Deus de fazer uma coisa que Jesus não faria. O nome de Jesus também significa que a oração deve ser feita pela glória de Deus, para a edificação da igreja e pela queda de Satanás. Como a gente falou, a oração, glória de Deus, edificação da igreja, queda de Satanás. Porque geralmente a vontade de Deus é ligada a duas coisas. Edificação da igreja, queda de Satanás. Entendeu? A vontade de Deus é por isso. Que o propósito de Deus avance. Que Deus seja glorificado. Orar em nome de Jesus também. Então, essas são 4 coisas que a gente viu. Orar, acesso, mérito, autoridade, identificação com o nome de Jesus. Amém? Porque a oração deve ser feita para a glória de Deus, edificar a igreja e queda de Satanás. E a gente, quando a gente pede, a gente deve crer antes de receber. Entendeu? Podemos escrever lá em Marcos 9, 23, Jesus diz, se tu pode crer, tudo é possível ao que crê. Muitas vezes a gente quer ver antes de crer. A gente deve crer antes de ver e de receber. Amém? A gente deve crer e receber antes de ver. Mas muitas pessoas só querem ver, receber antes de... Então, ver, ou talvez receber antes de crer. Tem 5 estágios em oração. A gente pode basear isso em alguma passagem como Hebreu 11. A primeira coisa é a confiança. Hebreu 11, versículo 6. A confiança no Senhor. Pedir de acordo com a vontade de Deus. Saber que Deus ouve a oração. Saber que porque Ele ouve no que quer que pecamos, obtemos o que pedimos. Não, porque pensamos. Sabendo que Deus ouve no que pedimos, sabemos também que Ele vai ouvir. E ver o que recebemos. Então, confiança, pedir, ter confiança que Deus vai ouvir, e sabendo isso, crer que Ele vai, crer, ter fé que Ele vai responder, depois ver o que recebemos. Lá em Marcos 11, versículo 22 a 25, 24, fala a mesma coisa. Confiança em Deus, pedir, crer, receber antes de ver, e ver o que a gente recebeu. São as 5 etapas. Confiança, pedir, crer, receber antes de ver. E a gente deve também ter olhos espirituais para ver como Deus vê. Tem a visão espiritual. A gente deve importunar a Deus, entendeu? E a gente deve aprender a usar a palavra de Deus. Jesus usou a palavra de Deus para quando Satanás estava tentando ele. Ele usou a palavra de Deus. Jesus usou a palavra de Deus. Entendeu? Porque a palavra de Deus é infalível. Quando você ora, você deve usar a palavra de Deus para apoiar sua oração. Porque como eu vou saber que minha oração é de acordo com a vontade de Deus? Provavelmente se minha oração é de acordo com a palavra de Deus. Entendeu? Se sua oração se opõe a qualquer coisa na Bíblia, não pede. Você não precisa pedir. Qualquer coisa que a oração está contra a palavra de Deus, não pede. Deus fez muita promessa na palavra.
Essas promessas são para ser reivindicadas na oração e experimentadas pelo cristão. Entendeu? Então, quando você ora, se assegura que a sua oração está de acordo com a palavra de Deus. Quando você ora em nome de Deus, se assegura que você está orando uma oração que Jesus poderia ter feito. Está orando pela glória de Deus, para a edificação da igreja, para a queda de Satanás, pela vontade de Deus. Se você usa esses princípios, sua oração sempre será atendida. Entendeu? Então, basicamente, a gente fez um resumo dos 5 primeiros capítulos. Então, o mês que vem, iremos continuar o capítulo 6. Mas talvez você tenha nos ouvido e você percebe que você ainda não é conectado a Jesus. Talvez o seu problema de oração não é que você está orando errado, é que você não tem conexão com Jesus. Então, para orar corretamente, você precisa se conectar. Se tiver pecado na sua vida, se você tiver se afastado de Deus, da igreja, você precisa voltar a Jesus. Se você está vivendo pecado, mesmo se você vai na igreja, você é perdido. Precisa pedir perdão a Deus por seu pecado e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, por se reconciliar com Deus. Talvez você está na igreja, mas está vivendo pecado. Não, irmão, não dá. Se você está vivendo consentimento no pecado, não dá. Um cristão pode cair de vez em quando no pecado, mas viver consentimento e constantemente no pecado não dá. Entendeu? Então pode orar comigo assim. Fala, Senhor Jesus, eu sou um pecador miserável e perdido. Senhor, pequei em pensamento, em palavra e ação. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Purifica-me, acolhe-me, ó Salvador, e transforma-me num filho de Deus. Vem agora no meu coração e me dá a vida eterna. Eu te seguirei a todo o custo, confiando no Espírito Santo para me dar toda a força que eu preciso. Em nome de Jesus. Amém. Então, se você fez essa oração e precisa de ajuda pastoral, você pode entrar em contato conosco. Estaremos contentes de te ajudar em oração, irmão. Estamos muito contentes de te ajudar, entendeu? Estamos muito contentes de te ajudar. Se você quer, talvez você não sabe como orar. Você precisa de algum guia sobre como orar de manhã, orar à noite. A gente tem o pastor que eu falei, o pastor Zacarias Tanefumo, ele tem escrito algum pedido sobre como orar de manhã, para o seu dia, seu trabalho, sua família, sua proteção. Você pode usar isso. São tópicos que ele chamou de retiro de 15 minutos. A gente tem isso pela manhã, pela tarde, pelo meio-dia, pela tarde, pela noite. Então você pode usar esses pedidos para orar por você, por sua família, entendeu? Por seu trabalho, seu ministério. São 4 pedidos, 15 minutos. Orando com isso, você consegue orar 1 hora por dia. Então, convido vocês a entrar em contato, se você quiser, entendeu? Eu já falei o contato no início. O WhatsApp é o DD 21 969 89 396. O Facebook é CMC Brasil. Twitter, não. Instagram é a mesma coisa. Podem ter contato. Estaremos muito contentes de te ajudar, tá bom? Então, obrigado por essa aula que foi um pouco mais longa, porque a gente estava fazendo uma revisão geral. Acho que cada 10 aulas iremos fazer uma revisão geral. Tipo, como estamos no capítulo, vamos começar o capítulo 6. Então, chegar no capítulo 10, iremos fazer de novo uma nova revisão geral de tudo que a gente tem visto. Então, mês que vem vamos começar a ver o capítulo 6 sobre a limitação de Deus. Vamos agradecer a Deus por esse tempo. Então, se você quiser o livro, entre em contato conosco. Iremos te ajudar a conseguir esse livro sobre o caminho da oração. Está disponível, acho que na Amazon online, está disponível. Pode comprar online. Entendeu? O caminho da oração vitoriosa. E pode ou entrar em contato conosco, iremos te ajudar a conseguir o livro. Vamos orar, que Deus esteja, que Deus para esse término. Você te agradecemos por esse momento, por essa 12ª escola de oração. Obrigado, Senhor, por ter nos ajudado, Senhor, a poder relacionar essa aula, a poder fazer essa revisão dos 5 primeiros capítulos sobre o caminho da oração vitoriosa. Eu te peço que muitas pessoas entrem em contato com esse material, que muitas vidas sejam transformadas, Senhor. Somos nada, Senhor. Usa isso para glorificar teu nome, Senhor. Usa isso para que muitas vidas sejam transformadas, que muitas pessoas aprendam a orar.
te suplicamos, Senhor, que muitas pessoas entrem em contato conosco, que muitos ministérios, pastores, líderes, jovens sejam transformados, que muitas pessoas que querem saber como orar, aprendem a orar e tenham a vida de oração dele transformada. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, Deus abençoe. Muito obrigado por tudo. Até o próximo mês.